Olá a todas e a todos, bem-vindos a mais um episódio da Máfia da Empatia, o podcast sobre o futuro do trabalho e o impacto que as competências humanas têm no mundo cada vez mais liderado pela IA. Estamos aqui a gravar mais um episódio no nosso parceiro oficial, o UB Shopping Resort. E hoje temos connosco o Marco Moutinho, diretor desportivo do Grupo Jerónimo Martins, e vamos falar sobre empatia na área do desporto. Bom dia, Olá, Marco, bom dia. como estás? Prazer. Bem-vindo. Muito bem, Podes-te obrigado. apresentar aqui para a nossa Máfia da Empatia, por favor? Claro que sim. Bem, então sou o Marco Moutinho, como já referi, sou o diretor desportivo da Jerónimo Martins. Assim, por umas pequenas palavras, quem eu sou, posso definir em 3 palavras fáceis: exercício, calma e música. E foram sempre estas 3 palavras que me orientaram muito na vida e no trabalho. O que é que eu fiz? Na verdade, o que eu fazia era exercício, eram repetições, eram séries. Agora é exatamente a mesma coisa, mas a nível corporativo, isto é em performance e resiliência. Ok, boa Marco, obrigada. Olha, começando aqui um bocadinho pela questão do desporto e do trabalho, essa coordenação tão gira que tu fazes hoje, já no mundo corporate, e tu também, porque o desporto acaba por ser também libertar-nos um bocadinho às vezes da pressão que nós temos. E a pressão hoje em dia não é só mental, é emocional, é biológica, é tudo isto. E a empatia é importante que exista ao longo de toda a questão da performance, é uma competência que também anda ao lado da performance. Se tu pudesses definir empatia em 3 palavras, quais é que seriam as 3 palavras que tu definirias empatia? Na verdade, eu tenho um framework mental nestas competências que é muito fácil. Para mim é sempre a conexão, para dar uma segurança ao grupo de trabalho, para podermos performar melhor. E vejo isso e comparo muitas vezes, até porque falaste de desporto, mas nós também trabalhamos a atividade física e o exercício físico são coisas diferentes ao desporto. E na verdade é como se fosse, imaginando uma equipa de futebol, uma equipa de basquetebol, que na verdade é só essa ligação entre eles, é só essa empatia, conhecer e realmente viver, calçar os ténis deles, as chuteiras deles, e depois criarmos essa segurança para que podemos errar à vontade, podemos fazer uma boa performance, para quê? Para depois podermos ter melhores resultados. Boa. E acho que pode ser por aqui a resposta. Falaste de alguns pontos interessantes, a capacidade de criarmos essa conexão para que as pessoas sintam a segurança, de facto, para a capacidade de errar. E isto leva-nos um bocadinho aqui à segunda pergunta, porque leva-nos à confiança, não é? Quando as pessoas têm confiança, têm maior capacidade de se exporem, de poderem então errar para poderem então melhorar. E a confiança, de facto, é uma consequência neurobiológica, não é? Quando existe empatia e segurança, existe uma redução do stress e as pessoas acabam por pensar melhor. E sem isso a própria performance fica em risco. Na tua opinião, quais são os comportamentos de liderança ou que comportamentos de liderança é que aumentam mais depressa essa sensação de segurança e de ligação numa equipa, para nós podermos ter um maior impacto nos resultados? Olha, é fazer provavelmente exatamente aquilo que eu, quando comecei a trabalhar a nível corporativo, não fazia. Que era, acima de tudo, ter tempo para as pessoas, escuta ativa, posso dizer dessa escuta ativa, e muitas vezes para mim, o que eu fazia, fechava-me na minha insegurança, querendo mostrar segurança, e não ouvia muitas pessoas. E para mim um primeiro passo foi quando saem resultados de um engagement survey e perceber, ok, eu não estou bem com a minha equipa, não estava mal, mas não estava bem e queria estar sempre melhor. E então percebi logo que escuta ativa seria um primeiro passo, é passar tempo com as pessoas e verdadeiramente ser empático, preocupar-me com elas, que não é só chegar lá, então está tudo bem, não sei o quê. Não, é ouvir, escutar mesmo a pessoa e estar mesmo com a pessoa a 100%. Depois, claramente, e também foi o meu erro, mostrar vulnerabilidade, ok? Mostrar vulnerabilidade, mostrar que falhamos, que sabemos falhar e queremos falhar cada vez melhor e falharmos juntos e perceber o impacto que o erro tem e estarmos seguros com isso e vamos melhorar e vamos sempre responder e performar melhor. Eu acho que esta coisa de errar e estar confortável, que não erramos de propósito, mas acontece o erro, mas temos uma estratégia, vamos mudar a estratégia e vamos ser melhores, mas sem aquele impacto negativo que muitas vezes o erro tem. E essa escuta ativa para mim foi primordial. Ok. Tu falaste de uma coisa muito interessante nesta tua resposta, que era que a empatia não é só dizer olá, bom dia, é mesmo de facto preocupar-nos com os outros. Portanto, às vezes há muitas pessoas que associam a empatia ao ser bonzinho, ao ser apenas simpático, o que não quer dizer que uma pessoa empática não possa ser simpática, mas existe muito esta associação
E no teu trabalho de performance humana, como é que tu explicas que a empatia de facto não é só sobre isto e de facto pode ajudar a teres melhores resultados, teres uma melhor performance? Na verdade, acho que praticamente já respondi na resposta anterior. Eu basicamente o que eu faço e vejo muito e explico muito até com as capacidades, não só, lá está, humanas, mas também físicas, da resistência, da força, da flexibilidade. E eu tento integrar isso tudo num framework com a minha equipa. Para acima de tudo, há aqui uma coisa importante e vou-me repetir provavelmente muito, Importante. que é a segurança psicológica. Ok, A boa. segurança psicológica para mim é o mais importante. É que condições eu posso dar à minha equipa, e neste caso às minhas equipas de trabalho, para elas se sentirem seguras e poderem comunicar sempre aquilo que for necessário e nunca terem medo para isso. Muitas vezes o que acontece é, há erros no percurso e depois o flow não acontece porque há sempre interrupções, há Sim. sempre bloqueios. E o que eu tento é limar. E é isso que muitas vezes a empatia faz. A empatia faz o limpar todo o canal, como se fossem vasos sanguíneos, como se fosse o verdadeiro músculo que dá a força, a propulsão, coração, não é? Podendo ligar a isso, para que o sangue chegue a todo lado. Isto é, para que a comunicação chegue a todo lado. E isso é verdadeiramente um verdadeiro músculo, a empatia. Que é a forma que podemos agora associar à contração muscular, não é? E ligar à minha área. Ai, gostei muito. A Boa. empatia é um verdadeiro músculo. Gostei muito disso. E para além da empatia, se tu pudesses escolher outras duas competências humanas que fossem fundamentais para que haja performance e evitar o desgaste, quais é que seriam? Ora bem, eu acho que há aqui uma coisa importantíssima e que está muito ligada também à minha área física, que neste momento sinto uma dificuldade enorme e vejo uma dificuldade enorme nas minhas equipas, nas minhas pessoas e não só, e aquilo que rodeia, como rodeia aquilo que eu vejo. Porque eu também sou um geek da informação, sou um geek da leitura dos artigos, dessas coisas Eu todas. gosto de ler as coisas que tu publicas Pronto, também. que é a regulação emocional. Ok. É, nós sabemos autorregular, o autoconhecimento é extremamente importante. Esta autovulnerabilidade e análise que fazemos de nós próprios, e não só de nós, mas também dos outros. E a forma como nós, em certas situações de stress, ansiedade, o trabalho em si muitas vezes é isto. E um stress numa boa dose é sempre bom, é sempre Sim, confortável, faz-nos ter uma melhor performance. Em excesso, e a forma como depois nós conseguimos regular, ir e vir emocionalmente, fisicamente, desse stress é extremamente importante e termos as estratégias certas. Eu tenho sorte, eu tenho nas minhas equipas até pessoas que ajudam nesse sentido, não é? Tentar nos regular emocionalmente em estado de stress e preparar-nos para isso. E sabemos que vai ter este impacto e perceber logo, com este impacto, com este sinal, sintoma, nós conseguimos logo autorregularmos, é extremamente importante. E neste momento as pessoas, por ter, estas novas gerações são gerações ansiosas, que não sabem-se muito autorregular, é muito complicado. E lá está, temos de sentar, conversar e dar as ferramentas certas para as pessoas poderem aprender a se autorregular. Então achas que já estamos aqui a entrar um bocadinho no campo também de inteligência emocional, portanto, a Sim, inteligência emocional também. acaba por ser uma coisa maior, não é? Que inclui empatia, inclui outras competências, e acaba por ser essa inteligência emocional que é necessário também. E sentes então que é algo que é raro hoje em dia nas organizações, estavas a falar um pouco das gerações mais novas, sentes isso de uma forma transversal ou nas gerações mais novas? Sim, cada vez mais raro, porque cada vez mais as pessoas estão ligadas ao imediato, ao futuro, não ao presente. Isto é, estão ligadas muito, ok, o que é que eu vou fazer assim, o que é que eu vou fazer ansioso, comportamento ansioso. Isto é, foco no futuro e não no presente. Sim. E isso é extremamente importante. E se calhar isso ia me levar um bocadinho àquela segunda, pediste-me duas, que eu gosto também muito desta e acho que é uma competência que se está a perder, mas acho que a empresa tem que dar condições para que isso aconteça e a nossa até dá, que é uma flexibilidade cognitiva. Isto é aquilo que eu falei, que é, muitas vezes, observarmos, pormos à distância, observarmos o nosso comportamento, olhar para o que temos, gerir o erro, perceber o que nós estivemos bem e planear o futuro. Naquele momento nós conseguimos criar quase, usar o termo errado, uma dissonância, isto é afastarmos, voltarmos. Basicamente é o que nos acontece quando temos 40 anos ou mais, quando estamos a olhar para o telemóvel, distanciamos, ok? Fazemos aquele frame que nos dá tempo para respirar, ok? Focar e realmente preparar melhor a resposta. E isso também é essa flexibilidade de análise de contexto, o espírito crítico dessa análise e reagir da melhor forma. E uma forma que pareça tranquila,
Ok. Para mim é essencial. Isto requer muita aprendizagem, muita análise, muito tempo também. Então estamos a falar aqui, para além da empatia, da inteligência emocional e de pensamento crítico ou Sim, analítico que é outra também. coisa que eu acho que está a faltar cada vez mais a Tá, estas. tá. E acho que a inteligência artificial nisso também provavelmente veio prejudicar um bocadinho. Já agora, não tínhamos tanto ido, mas fala lá um bocadinho. Então, achas que a inteligência artificial está a prejudicar um bocadinho o pensamento crítico? Porquê? Pode prejudicar. Bem, a inteligência artificial, na verdade, ajuda em muita coisa. E a mim, Sim, e a sim, mim sim. também já ajuda muito. A automatização de tarefas mais rotineiras, aquelas coisas que eu não gosto assim tanto de Igual. fazer, ajuda-me. Dados. É Sim. extremamente Interpretação, identifica inteligente, padrões. mas o que eu acho é que muitas vezes na gestão de risco, na gestão de emoções de grupo, na gestão de crise emocional, crise de grupo e tudo, a inteligência artificial na verdade não ajuda nada. O que ajuda mais são as pessoas que têm a mesma visão, estão alinhadas, têm a mesma missão e sentem-se que fazem parte. E o fazer parte, eu acho que muitas vezes a inteligência artificial tira-nos desse frame, coloca-nos num frame artificial que não é nada natural. E às vezes é estas dissonâncias, estes comportamentos, estes contextos que nós temos que saber gerir muito bem. Mas eu integro bastante a inteligência artificial. Sim. Acho que ajuda, temos de ter algum cuidado na sua utilização, até pelo impacto ambiental e a nível de sustentabilidade humana e natural total. Mas pronto, é o que é o momento em que atravessamos e está tudo bem e temos que nos adaptar. E agora é interessante, integraste aqui um outro conceito, portanto o ESG, não é? O parte do S dentro da sustentabilidade humana, muito interessante, e também a questão de teres introduzido aqui o tema da inteligência artificial, que acho que é fundamental, é complementar à parte humana, não podemos no fundo, apagar a parte humana, temos que complementar as duas partes, porque ambas têm espaço na questão do futuro do trabalho. Foi muito interessante teres trazido este tema aqui também para a nossa conversa. E agora voltando aqui um bocadinho à confiança, que falámos também de foco, falámos de regulação emocional, que é muito importante. Como é que tu consegues ajudar os líderes ou as pessoas a criarem hábitos e rotinas? Falaste muito de repetição, também de aprendizagem. Como é que os ajudas a criar esses hábitos ou rotinas simples no seu dia-a-dia para que eles consigam manter essa confiança, esse foco, essa disciplina, essa regulação emocional? Bem, na verdade, eu se calhar vou dar não tão exemplos, se calhar, empresariais, se é que posso dizer, e RH e de engagement, mas vou dar se calhar algo mais relacionado com apresentações que eu tenho e apresentações que eu faço e também muito da minha área. E a tua experiência profissional ao longo de anos? Apesar de eu ser diretor desportivo, na verdade eu sou mais diretor do well-being, não é? Eu trabalho em todas as áreas porque giro essas áreas todas, para além de fisioterapia, todas as outras áreas, mind and soul, todas essas áreas eu tenho. E na verdade o que eu tento transpor até são essas qualidades físicas, pô-las para o negócio, transportá-las para o negócio. Por isso mesmo, por exemplo, porque é que grandes líderes fazem triatlo? Não sei, mas Por exemplo. porquê? Sim, porque são atividades que levam muito à resiliência, à resistência, porque a resistência física liga-se muitas vezes à resistência emocional e cognitiva. E muitas vezes isto são membranas muito permeáveis, em que umas coisas são transformadas por outras. E é viciante, na verdade. Quem começa um triatlo, quem começa uma corrida de longa duração, uns trails longos e tudo, habitua-se a isso e quer continuar a fazer, porque depois também há aquelas partes hormonais, não é? Dopaminas, essas coisas todas. Mas para além disso, e o que é que eu tento fazer é, aquilo que nós precisamos muitas vezes a nível no trabalho, ponho-os a fazer também a nível físico. Ok. Coisas mais de resistência, coisas mais de meditação, coisas mais de força. Uma pessoa que treina força é naturalmente mais confiante, não só porque melhora a postura, porque treina músculos, que faz com que esteja mais tonificado, e o tónus também liberta uma mensagem, e liberta hormonas e substâncias também que nos dá confiança. E o que eu tento é também dar esses feedbacks. Por isso, e também há flexibilidade, uma pessoa mais flexível também pode ter mais flexibilidade no negócio e na comunicação. E isto a fisiologia pode explicar. Portanto, tu no fundo acabas por trazer o conhecimento do corpo, da mente, do corpo em si, também para trazer para a performance das pessoas no seu trabalho e esses hábitos que acabam por ser úteis. Na verdade, o corpo, antes dele falar, ele fala. Sim. E a verdade é que quando olhamos para a postura de uma pessoa, para a forma como uma pessoa comunica, como está contigo,
dá sinais daquilo também ela pessoalmente tem que trabalhar e até a nível físico. E então nós tentamos ligar também tudo isto, todas estas artes, todas estas capacidades não só humanas, mas também físicas. Muito interessante essa abordagem, porque faz todo o sentido. Lá está, uma pessoa que vai ganhando confiança em determinadas áreas, depois acaba por trazer essa confiança também para outras áreas. É uma forma muito interessante de trabalhar. Depois ao mesmo tempo é física, é neuroquímica, é fisiológico. A parte neuroquímica é super importante, Por não isso a verdade é que, e já se sabe do impacto, por exemplo, do exercício físico tem na depressão, na ansiedade, e já é científico, e como ajuda tanto mesmo a nível da autoconfiança. Então o desporto também pode ser, ou a atividade física, perdoa-me aqui também. Os termos são diferentes. Pronto, são diferentes, portanto a atividade física pode ser também uma forma de ajudar as pessoas a regularem o seu stress emocional e com a pressão que têm no seu dia-a-dia de trabalho. Devia ser obrigatório. Okay. Aliás, no meu entender, devia ser obrigatório. Acho que estas novas políticas do well-being que estão a ser integradas nas políticas das companhias, acho que vêm mesmo nesse sentido. Nós temos que saber cuidar dos nossos e temos que também saber-nos autocuidar, porque sem o corpo nós não conseguimos trabalhar. Sem um corpo saudável nós não conseguimos trabalhar. Por isso é extremamente importante cuidarmos das nossas pessoas e cuidarmos dos nossos corpos. Até porque quando nós nos autorregulamos, ou temos essa regulação que também é ajudada pela atividade física, estamos menos em modo de sobrevivência, não é? E conseguimos trabalhar muito mais com as outras pessoas, não é? Portanto, acaba por estar tudo interligado. Eu até vou mais profundo disso e costumo falar muito disto, que é o movimento / atividade física, que é um conceito semelhante, para além. Já vou aqui rapidamente explicar um bocadinho. Basicamente, o movimento, a atividade física é a contração muscular, é aquilo que nos obriga a ir daqui para uma loja ou para aquilo que for, a pé, ou a correr, ou aquilo que for, e nós conseguimos ser capazes, que requer um dispêndio energético. O exercício físico é esta atividade organizada. Isto é, eu vou correr, vou caminhar com o objetivo de fazer uma meia maratona. Isto é um objetivo anexado e há um plano de treino. Desporto, não, é uma atividade exercício físico organizado com objetivos competitivos. Ok. Pronto. Ok, as duas diferenças E a nível da claras. sociedade, muitas vezes a nível da literacia, há aqui umas confusões. Mas para além disso, nós adaptamos, reproduzimos e estamos aqui onde estamos porque havia movimento, porque tínhamos que caçar. E isso está na nossa expressão de ADN. E nós ainda não vamos conseguir ainda alterar isto durante muito tempo. Sim. E o facto de nós não nos movimentarmos, não estarmos também muito no exterior e tudo, faz que o próprio corpo não tenha o melhor comportamento de uma forma natural. E o exercício físico, organizado como se fosse um medicamento, não é, mas é mais do que isso, ajuda um bocadinho a regular todo o nosso sistema. Ok. Daí, mesmo não gostando do exercício físico, quem nunca, depois do exercício físico, diz que se sente muito bem. Porquê é que será? Porque é natural e devíamos fazer diariamente. Mas é 3 vezes por semana, ou se não, segundo as indicações do Nacional Mundial de Saúde, pelo menos acumular ali entre 75 a 150 minutos semanais mais intensos, ou de 150 a 300 não tão intensos. Todos os dias, um pouco. Não tem que ser intensidades elevadas, porque só assim é que nós mostramos também que somos seres humanos, somos seres vivos. Os seres vivos mexem-se. Sim. Está bem? É engraçado estás a dizer isso porque eu comecei a correr há 1 ano e tal atrás, eu não gostava de correr, comecei a correr, hoje em dia gosto mais de correr, não corro assim muito, mas corro um bocadinho, e o que eu sinto o maior benefício que me traz é a redução do stress, da ansiedade e é o aumento da criatividade. Claro. Claramente. Claro. É um benefício que eu aponto nisso. Uma das minhas formas de meditação natural é correr e caminhar, mas sem gadgets. Ok. Sem fones, sem nada, tipo. Porquê? Porque aí faz com que até o oxigênio e hormonas se regulem de uma forma fácil e eu próprio depois fico mais clareza mental para pensar naquilo que for preciso. E os pensamentos principais vêm-me à cabeça. Pois é verdade. Quando eu corro, agora eu não posso estar, eu não gosto, por exemplo, eu não gosto de correr e ouvir podcasts, não gosto muito de correr e ouvir outras coisas, porque eu levo com uma intenção. Eu mesmo quando corro, levo intenções diferentes. Posso levar intenções, imagina, se eu corro para fazer, para mais parte mais competitiva, fazer séries, fazer tudo, ok. É a parte física, até posso levar música. Mas se vou com objetivos quase ou de meditação ou de reflexão para trabalho, que nós devíamos caminhar para refletir sobre o trabalho. Devíamos fazer até caminhadas com equipas, que é super interessante. Aí é diferente. Okay. Aí também podemos utilizar a mesma ferramenta para objetivos diferentes. Então já temos aqui 2 hábitos, pelo menos. Os walking meetings, não é que tu falavas, fazemos uma reunião com a equipa, que acaba por mexer um bocadinho também o corpo, e a questão da própria pessoa poder praticar atividade física que lhe permita também regular um bocadinho o stress e a ansiedade. E não temos que sair do local de trabalho. Pode ser subir e descer de uma cadeira de onde nós estamos, fazer pausas ao longo do dia, extremamente importante, até porque depois comunicamos com o nosso corpo e damos um biofeedback super interessante. Ok, eu preocupo-me contigo e estou-me a mexer. Okay. Realmente,
o sedentarismo está aqui. É que Sim. uma coisa é a inatividade física, outra coisa é o sedentarismo. E os comportamentos sedentários são altamente preocupantes na nossa sociedade. Por isso, quebrarmos destes ciclos naturais de sedentarismo do nosso dia laboral é importante. E estas pausas têm que fazer parte também destas práticas e políticas do well-being das companhias. Ok, obrigada Marco. Acho que foi super interessante esta parte que tu trouxeste para aqui, porque as pessoas normalmente se separam um bocadinho e há uma completa correlação com o facto de nós estarmos em segurança psicológica, com o facto de podermos aprender novas competências, com o facto de nós trazermos essas competências para ambientes de alta performance. Portanto, obrigada por esta abordagem aqui. E agora vamos aqui para uma outra parte do podcast, que são os mitos da empatia. Portanto, a empatia tem sido um pouco maltratada ao longo dos últimos anos, tem sido confundida com muita coisa, e eu gosto muito desta secção dos mitos da empatia, para também nós desmistificarmos aqui um bocadinho de facto o que é empatia. Começámos por definir em algumas palavras, e agora diz-me uma coisa: ouve-se muito dizer que às vezes se a pessoa for empático é porque tem fraqueza, é porque é fraquinho. Achas que isto é verdade ou é mentira, e porquê? Na verdade, acho que a resposta é óbvia. Claro que é mentira, não é? Claro que não é verdade, porque ser empático é saber estar com a pessoa, reconhecer a pessoa, calçar. Há uma música que eu adoro, que é do Henrik Schwartz, que diz "Walk a mile in my shoes", é vestir realmente os ténis dessa pessoa, é correr com ela, dentro dela, e realmente perceber a necessidade e perceber a pessoa, antes muitas vezes de julgarmos, e muitas vezes temos comportamentos que não são os melhores. E nós não sabemos como aquela pessoa está na sua viagem individual na vida. E o facto de muitas vezes nós calçarmos os ténis, conseguimos perceber onde está a pessoa e como está a pessoa na vida, e provavelmente fazer mais perguntas antes de falar e dar ordens e aquelas coisas Sim. que normalmente nós fazemos Sim. e mal. Por isso é fulcral, e ainda mais com a evolução da inteligência artificial. Ok. Estas qualidades vão ser cada vez mais relevantes e diferenciadoras. Também concordo contigo. Olha, e um outro mito que se ouve muito é a empatia. A empatia tira disciplina, baixa performance. Já foste respondendo um bocadinho ao longo Eu acho disto. que já está mais... Eu acho que é exatamente o contrário. Mesmo quando delegamos tarefas e se o fizermos de uma forma empática, e tem muito mais impacto, os resultados vêm muito melhores e mais rápidos, as pessoas são muito mais felizes. São... Nem tem que se comparar. Acho que já falámos aqui de tudo. Aquilo, como disse, foi aquele framework fácil da conexão para dar segurança. E não é de andar sair de um e ir para o outro, não, é tudo fluir, tudo isto flui, e as pessoas apresentam resultados de uma forma muito mais fácil. Começa tudo pela segurança Mesmo psicológica ou biológica, se quisermos depois assim nem chamar, vou não é? associar depois à forma como nós conseguimos captar e reter talento, como nós, ao mesmo tempo ligado ao engagement das pessoas, e outros indicadores. As pessoas depois não querem abandonar esta equipa. Sim. Uma equipa segura, forte, com performance boa, não vai querer abandonar. Criam laços, criam confiança. E leva-se isto para a vida. Sim. Isso é extremamente importante. Sim, boa, obrigada. Olha, e agora vamos para a nossa última secção, que são as perguntas diretas com as respostas mais rápidas. Se tu tivesses que aconselhar um líder agora, com uma competência humana que ele tem que investir já a partir de hoje, qual é que seria? Posso dizer empatia? Podes. Então dizia a empatia. Começava com pequenas coisinhas, mais autoconhecer-se melhores, trabalhar, como a Brené Brown fala, trabalhar muito a vulnerabilidade, conhecermos verdadeiramente bem, até para perceber como nós podemos performar neste nosso triatlo da vida em palco. E isto é importante, e acho que é mesmo isso, e visualizar-se, pôr-se à distância, auto-observarmos é extremamente importante. E eu acho que aí sim, e lá está aquilo, depois já falámos, a autorregulação, e tudo isto vem em conjunto. E isso trabalha-se muito com meditação, com o breathwork, o trabalho respiratório é extremamente importante, com funções básicas, físicas e mentais e humanas, isso é facilmente trabalhável e com resultados. Mais uma vez aqui ligares a parte da atividade física, no fundo, a também nós conseguirmos desenvolver estas competências. Nada. Ver isto em separado é um erro. Ok, boa. Mesmo obrigada, a nível corporativo, ver isto em separado é um erro enorme. Enorme. Boa, obrigada por teres trazido isso, que eu acho que é muito importante. Nós somos colaboradores, não somos trabalhadores, somos seres humanos que pessoas. Estão dentro do trabalho. Sim. Olha, e qual foi o momento ao longo da tua carreira, já fizeste tanta coisa diferente, Marco, qual foi o momento da tua carreira em que tu tiveste assim um ahá e pensaste, isto, resultados, é só com pessoas, não pode ser sem pessoas? Quando me alimentei muito do ego e que era difícil delegar, porque não confiava. E a partir daí percebi a importância que há a gerir tarefas, há a gerir pessoas, há a gerir tarefas e pessoas em conjunto. E eu aí senti-me muito aprisionado, até com aquele engagement survey que eu falei, isto também foi, e percebi, não, somos muito mais fortes juntos. Sim. E é uma frase que eu levo para a vida sempre, e
mudei muito o meu comportamento, especialmente quando passei para este trabalho mais corporativo, mais de equipas grandes. Tem mesmo que ser assim. Antes não, noutros meus trabalhos antigos eram mais equipas pequenas, era mais fácil. Agora, quando é equipas grandes e tens de delegar e tens de realmente ter este espírito de equipa e de grupo. E tens que os ajudar, no fundo, a desenvolverem-se para que eles possam chegar lá. Ok. Mas eles vão-me dizer o que precisam. Quando há esta confiança, eles vão me dizer o que precisam. Sim, eles acabam por falar de uma forma muito mais natural, muito mais fluida. Há pouco falaste de uma pessoa que eu também gosto muito, a Brené Brown, e falaste sobre a questão da vulnerabilidade, e é este o tema que eu também queria aqui introduzir agora. Qual é que achas que possa ter sido uma vulnerabilidade tua, que hoje em dia, infelizmente, ainda, já não tanto, algumas pessoas ainda associam uma fraqueza, mas já se começa a falar da vulnerabilidade de uma forma mais aberta. Mas qual é que pode ter sido aquela vulnerabilidade que tu sintas que tens, que hoje em dia olhas para ela e dizes, não, isto é uma força, é uma vulnerabilidade, mas é uma força que eu tenho? É o reconhecer que não sabemos tudo e não responder a isso com arrogância. Ok. Isso foi o que me aconteceu, especialmente no início, quando eu trabalhei, comecei a ser responsável de equipas. Ok. Respondia a esses medos que eu tinha muitas vezes e traduzia em arrogância a nível de comportamento, Ok. o que é completamente errado e não faz sentido nenhum. Agora, quando ponho em perspectiva, meu Deus, o que é que eu andei a fazer? Mas lá está, isto faz parte do meu processo de crescimento e autodesenvolvimento. Ok, portanto, aí seria o perceber que nós não sabemos tudo e que temos a nossa equipa e podemos contar com a nossa equipa. Claro. Claro que sim. E por isso mesmo é que eu faço questão de contratar até pessoas em algumas competências muito melhores do que eu, por causa disso mesmo, para Boa. trazer Boa. mais esforço ao grupo. Boa. Porque o chefe não é o que sabe mais sobre os temas. Sim. Boa. O chefe é, neste caso, levando à minha área, imagina, levando ao futebol, é o treinador que dá ordens para verdadeiramente as pessoas em campo fazerem a magia. E esses é que são verdadeiramente os artistas. Sim. E isso foi uma coisa que eu aprendi e agora adoro. Adoro saber que não sou o melhor em campo. Ok, boa. Mas que provavelmente estou a ajudá-los muito a coordenar, ou como um maestro numa orquestra, não é? Ok, Porque sim. eu falei que gostei muito de música, porque realmente sou viciado em música, até tenho um curso de produção de música e tudo. A sério? Assim, e gosto mesmo muito, e vou a muitos concertos, aquelas coisas, festivais, gosto Ok. muito de música mesmo. E é como um maestro orienta, realmente faz magia, mas quem está a tocar é que realmente é interessante. Voltando só aqui um bocadinho atrás, uma outra pergunta, achas que a música também te ajuda a autorregular? Claramente. Portanto, é Claramente. outro, Aliás, eu outro hábito. utilizo próprios estilos de música diferente para me ativar ou desativar em certos momentos. Ok, boa. Eu Ok. utilizo mesmo isso como ferramenta. Ok. Aliás, e a arte em si é isso. Sim, A arte tem que ser usada e abusada, desculpa a expressão. sim, porque nos ajuda muito na Sim. nossa regulação Muito, emocional. muito mesmo, muito Claramente, mesmo. sim. Olha, se tivesse de deixar aqui um post-it, assim, uma mensagem simples, uma coisa simples que um líder deve fazer já hoje com a sua equipa em apenas 5 minutos. Se não tiver muito tempo, em apenas 5 minutos por dia. O que é que achas que esse líder pode fazer para aumentar a empatia e os resultados na sua equipa? Epá, eu gosto muito de uma expressão que eu uso que é pergunta sempre antes de uma ordem. Isto é, pergunta-te a ti e ao outro que está à tua frente se tens alguma dúvida e visualizar qual é que será a melhor resposta para essa pessoa. E então quando uma pessoa me faz uma pergunta novamente a mim próprio, para me dar tempo para respirar, respiro fundo, dá confiança, também à outra pessoa dá ali um espaço importantíssimo, 2 segundos, eu acho que é uma boa coisa. Outra coisa é gostar verdadeiramente das pessoas e da tua equipa, passar tempo com cada um individualmente e não só em equipa. Ok. Lá está, e aquela diferença entre ser simpático e empático. Não é, imagina, uma pessoa está dentro de um buraco, não é olhar lá para dentro e ser só um espectador que se preocupa. Isto é, pá, estás aí num buraco, pá, lamento muito. Se é ser simpático, estás a ser simpático com a pessoa, não estás só a passar. Ser empático não, é usar umas escadas e ir lá em baixo, passar tempo no buraco com a pessoa. É a pessoa do buraco que acompanha e só quer escutar. Se a pessoa não quiser um feedback, e é isto que eu quero, é que as pessoas, eu quero entrar no buraco com elas, onde elas estiverem, quero lhes dar conforto, não tenho que dar uma opinião, acima de tudo se precisares eu estou. E acho que as pessoas muitas vezes esquecem-se disto. E é essa pessoa que vai ter uma melhor performance no futuro. Sim. Porque sabe que tem chefias e subchefias que se preocupam.
Ok, Isso para mim é o boa. mais... E aí a diferença se calhar, entre simpatia e empatia está muito bem explicada. Completamente, completamente. De uma Ainda forma bem que assim, se voltaste a calhar, reforçar fácil. aqui um bocadinho este tema. Não, porque ao longo dos anos a empatia foi sempre muito colocada num saco azul, onde se falava que era simpatia, que era o bonzinho, que era tudo, e portanto é importante também trazer estas conversas para nós percebermos de facto que a empatia tem espaço na alta performance e tem muito espaço e tu foste explicando ao longo da nossa conversa de facto como é que isso pode ser útil e pode trazer benefícios para as pessoas enquanto indivíduos e para uma equipa, para uma organização e se falamos um bocadinho maior para uma sociedade Claro. que faz todo o sentido. Marco, Claro. muito obrigada. Estamos a chegar aqui à fase final então da nossa conversa. Queria-te só pedir se queres deixar alguma mensagem para a nossa máfia da empatia, que são todas aquelas pessoas que assistem, se queres deixar alguma frase sobre a importância da empatia, assim um pouco mais da tua experiência pessoal. Podem ser muitas. A mensagem é realmente empatia é extremamente importante e tornem-se parte da máfia da empatia. Não estou a querer vender nada, mas é realmente, acho que sim, acho que devemos estar todos juntos da empatia. Acho que juntos somos mesmo, e como eu já disse, juntos somos mesmo mais fortes e temos cada vez mais mostrarmos que somos seres humanos sustentáveis, mais importante do que pensarmos só que somos seres vivos e temos que sobreviver e temos que mostrar poder. Isso é importante, isso é ser empático, isso é ser mais forte e realmente é um muito melhor valor humano aqui introduzido Muito no meio disto obrigada. tudo. Muito obrigada por essa mensagem, Marco. Obrigada também a todas e a todos que assistiram a mais este episódio da Máfia da Empatia. Obrigada mais uma vez ao nosso parceiro oficial, onde gravamos os nossos podcasts, o Web Shopping Resort. Tenham um dia feliz.